Olá, olá, bom dia, bom dia, bom dia. Para você que vai assistir mais tarde, boa tarde, boa noite. Vamos começar essa segunda-feira, já na última semana antes do Natal, né? Hoje a gente já tá bem próximo aí. Bom dia, Vivi. Ainda aí é bom dia, né? Estamos com 3 horas de diferença. Que bom que você está aqui. Então vamos para o nosso desperta de hoje. E aleatoriamente eu abri o meu livro aqui. E não precisa ser necessariamente ele, né? Mas como é um livro que traz sempre muitas mensagens, eu acho interessante trazer sempre ele. E aí eu abri bem mais pro finalzinho, olha só. E saiu olhos. Bom dia, meninas. Eles têm os olhos cheios de adultério. Pedro, capítulo 2, versículo 14. O que seria isso, né? Eles têm os olhos cheios de adultérios. O adultério, nessa palavra aqui, ele não vem dizendo o adultério em si mesmo, mas sim o erro, mas sim ver as coisas pelo lado negativo, ou não ver aquilo que precisa ser visto. Então, a gente fala que tem uma diferença, né, entre o ver e o enxergar. Então, muitas vezes, a gente vê as situações, mas a gente só vê, a gente não enxerga. A gente não enxerga o que está por trás das coisas, das situações. E também, na grande maioria das vezes, nós não conseguimos nos conectarmos e vermos as reais situações que a vida, que os momentos se apresentam para a gente. Então, por exemplo, eu recebi uma mensagem agora há pouco que a pessoa dizia assim: mas tô aqui, mas tem tal coisa, e tem tal coisa, e tem tal coisa, e tem tal coisa, e não consegue apreciar e ver o quanto de oportunidades boas, únicas e raras que a vida está proporcionando. Então, o que essa passagem vem dizer para a gente é isso. O quanto que a gente enxerga de verdade as coisas. Se eu olho para a minha situação e eu vejo, vamos pensar assim, eu tenho tal e tal e tal conta para pagar e eu tô sem dinheiro na minha conta e agora é Natal e eu não tenho como dar presente para as pessoas e eu não tenho como pagar as minhas contas. E você sai para o seu trabalho e você recebe o seu benefício, os seus recursos. Aí você vai e paga as suas contas. E não é que deu para comprar um presentinho, nem que for para si mesmo? E o que a gente deixou de ver aí? A gente deixou de ver as oportunidades. A gente deixou de ver que os recursos vêm a nós quando nós nos colocamos no movimento. Que os recursos estão disponíveis a todos nós. Que eu tenho o meu trabalho, que eu tenho a minha subsistência, que eu consegui realmente pagar as minhas contas. Então, a gente não enxerga o todo, as coisas boas que estão diante dos nossos olhos. Nós não conseguimos enxergar o dia, a oportunidade que nós temos da vida, e pode ser que hoje seja o último. E o que a gente fez? E o que a gente vai fazer com esse dia?
eu não enxergo as minhas oportunidades de fazer algo de bom por mim e pelo outro. Muitas vezes é uma ligação para uma mãe, muitas vezes é dizer para o seu pai o quanto você o ama, por mais que ele nunca me disse. Não tem problema. Provavelmente ele nunca ouviu do pai dele também que o amava. Provavelmente ele não teve também nenhuma oportunidade de receber carinho do pai dele. Então é esse desvendar dos nossos olhos. E quando nós nos colocamos, nesse movimento a favor da vida e a favor do amor, nós começamos a olhar para as pessoas através de uma outra perspectiva. Nós conseguimos olhar para o outro através do olhar do Cristo, da compreensão. Eu consigo olhar para o outro a partir de uma perspectiva mais amorosa. Mas ok, o que o outro faz, o que o outro vive, o que o outro, da forma como que o outro conduz a vida, é dele. E quando eu dou mais 3 passos para trás e saio do papel de julgamento, eu consigo mais ainda olhar para aquela pessoa através dos olhos da compreensão, sem o julgamento. E aí eu olho para o outro e vejo que é o que ele tem. Pode ser que isso não condiz com a minha postura, com a minha verdade, com os meus talentos e aquilo que eu desejo para o meu futuro, para a minha vida. Mas eu posso olhar para tudo isso e verificar o quanto que eu quero continuar vivendo aquilo. O quanto que dessa pessoa, dessa situação, dessa convivência já foi suficiente para mim. Eu consigo enxergar aquilo que foi bom e consigo enxergar também aquilo que não é bom. E quando eu olho para tudo isso, de um lugar de afastamento, eu consigo também enxergar dentro de mim aquilo que eu mais desejo para mim. Aquilo que eu tenho de valores e principalmente o que e aonde eu quero estar, chegar e fazer. É a partir dessa perspectiva que o Mestre Jesus pede para que nós possamos olhar, Olha só essa passagem. Ele diz o seguinte: raros homens se utilizam dos olhos por lâmpadas abençoadas e poucos os empregam como instrumentos vivos de trabalho santificante na vigília necessária. Isso que eu acabei de dizer. Ok, o outro está me prejudicando. O que eu estou permitindo para que o outro me prejudique? O que eu tenho feito para que o outro permaneça me prejudicando? Ou o que eu estou deixando de fazer por mim mesmo, que eu estou me submetendo a determinadas situações? Homens comuns habitualmente pousam os olhos em determinada situação, apenas para fixarem os ângulos mais apreciáveis aos interesses inferiores que lhe dizem respeito. E isso aqui faz muito, traz muito pra gente o quanto que a gente olha para o outro e aponta e acusa. Porque você não fez isso, porque você isso, porque você aquilo, porque eu isso. E aí a gente utiliza somente para aquilo que é do nosso bem, para o nosso bel prazer, vamos dizer assim, Então,
não é olhar a situação como ela deve ser vista realmente. Se atravessam um campo, não lhe anotam a função benemérita nos quadros da vida coletiva, e sim a possibilidade de lucros pessoais e imediatos que lhes possa oferecer. E aqui eu vou utilizar essa frase para a gente poder ponderar sobre o quanto as amizades, os contatos, as pessoas, os companheiros utilizam do outro, olha só, né? Com a possibilidade de lucros pessoais e imediatos que possam lhe oferecer. O quanto eu uso hoje em dia, vamos pensar assim, nessa vida instagramável, né? Nessa vida midiática, o quanto eu utilizo da amizade do outro, do namoro, do casamento, da personalidade de alguém para me beneficiar. O quanto eu utilizo da presença do outro somente para o meu bel prazer, somente para as coisas que eu quero que sejam feitas para mim ou para os meus interesses. O quanto eu uso as pessoas. Se enxergam a irmã afetuosa de jornada humana, que segue não longe deles, premeditam quase sempre a organização de laços menos dignos. Ouçamos o brado de alarme de Simão Pedro, esquecendo o hábito de analisar com o mal. Ninguém invoque a necessidade de vigilância para justificar as manifestações de malícia. O homem cristianizado e prudente sabe contemplar os problemas de si mesmo, contudo, não enxerga o mal onde o mal não existe. Então, que nós possamos utilizar, né, os nossos olhos para realmente enxergarmos aquilo que nós necessitamos enxergar. E não só passar os olhos, passar, ou como dizem, né, ou como muitas vezes a gente se coloca num lugar de fazer vistas grossas. O quanto eu faço vistas grossas para o abuso que eu tenho na minha relação, para o abuso que eu vivo no relacionamento, para o abuso que eu vivo no meu trabalho, porque eu tenho que fazer vistas grossas. Que nós possamos olhar para todas essas situações, as situações em que nós, né, vivemos, vivenciamos e estamos aí contemplados pelas nossas próprias fraquezas de enfrentarmos as nossas situações. E que nós possamos, nesse dia de hoje, com essa mensagem, solicitarmos a Deus, Pai e Mãe, Criador de tudo que há, de todos os seres, planetas, galáxias, dimensões, tudo o que há vida, tudo o que há energia, que nós possamos ter os olhos de ver e de enxergar. Que nós possamos, a partir da perspectiva maior do Criador, termos os olhos e as ações da maneira mais elevada e ponderada para atuar com a verdade na nossa vida. E que principalmente possamos ter a coragem de ver e de enxergar. Que Deus habite o nosso dia, nossa semana, e vamos para a cartinha de hoje.
Veio duas. Eu vou ler as duas para vocês. Você pode se perguntar agora: isso me ajuda ou me atrapalha? Isso traz força ou enfraquece? Essa foi a primeira, que tem tudo a ver com o que a gente falou aqui, certo? E a segunda cartinha que saiu hoje: não importa o que aconteceu, você tem o direito de recomeçar. Bert Hellinger. Então, que você também deixe de olhar tanto para o passado ou pelo que te fizeram e que você possa olhar para você mesmo e perdoar a si e todas as pessoas e ir para a vida e enxergar aquilo de bom que existe na sua vida hoje. Não tem nada de bom. Tem um belo dia lá fora começando. Eu acho que só esse belo dia é um grande presente, não é verdade? Um beijo para todos vocês, uma excelente semana. Arro.